Fracasso é uma palavra muito forte, mas é exatamente isso que a nossa geração, jovens adultos, milenais, a gente sente. E às vezes a gente nem chegou aos 30, mas a gente já tá completamente derrotado. A gente faz piada com boleto, a gente mora com os nossos pais, e se a gente mora sozinho é pagando aluguel que consome metade do nosso salário. Nós somos os pais de pets, né? A gente tem ansiedade crônica, tem burnout, depressão existencial, e a gente faz piadas sobre isso. E o pior, a gente sente muita culpa de ser assim, porque o mundo grita na nossa cara o quão errado a gente é, quão infantilizado a gente é. E a gente se compara muito com os nossos pais, que com 30 anos já tinham casa, carro, filhos, uma vida feita, e a gente se sente ainda pior. E tudo que sobra pra gente é meme, boleto e terapia. Oi, eu sou a Franciele e eu criei esse canal para ajudar as pessoas a encontrarem um propósito de vida, para não se sentirem mais tão perdidas nesse mundo e terem um direcionamento. Existe um ponto cego que ninguém fala pra gente. É um ponto cego dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Eles também foram rebeldes. Eles também quebraram o sistema. Eles também fizeram diferente e seguiram seus próprios desejos. Vamos parar pra pensar. Nossas mães, elas saíram para trabalhar. Elas não quiseram ficar em casa, sendo dono de casa e tendo 10 filhos. Não. Os nossos pais, eles saíram da roça, saíram do campo para tentar uma vida diferente. Ou então, principalmente em outros países, não quiseram mais ir pra guerra. Os nossos pais, eles foram rebeldes. Eles fizeram coisas que desafiavam as pessoas da época e eles não falam isso pra gente. Então a gente acha que eles sempre foram perfeitos, que eles nunca erraram. E a gente vê os nossos erros e se sente uma bosta se comparando com eles. Por exemplo, minha mãe tem 11 irmãos. Minha avó era uma dona de casa que teve 12 filhos. Minha mãe decidiu que ia sair da roça, que ia pra cidade, sozinha, e teve só uma filha, sou eu. Isso é uma rebeldia. Isso é você virar pra cara dos seus pais e falar: não vou ser igual a vocês. Eu vou ter a minha vida, do meu próprio jeito. E a gente se culpa muito por não seguir o modelo dos nossos pais. Mas por quê? Se nem eles seguiram o modelo dos pais deles? Esse é o ponto cego. É isso que a gente não tá conseguindo enxergar. Cada geração, ela tem um diferencial, ela traz algo novo pra essa vida, que muda o mundo, que deixa o mundo um lugar melhor para as próximas gerações. A nossa geração, ela quer ter propósito. Ela quer uma vida que valha a pena. Então, ela quer trabalhar num emprego que nos preencha, né? Quer ter experiências. E é isso que nos define. É isso que a gente escolheu. É essa nossa marca que a gente quer deixar pro mundo. Esse é o nosso sinal de rebeldia. Só que a gente vê isso como um defeito. Porque a gente acha que a gente tá só brincando. Que enquanto a gente tá tendo
experiências, a gente só tá brincando que a vida vai começar de verdade quando a gente conseguir ser igual aos nossos pais. Só que a gente nunca vai conseguir, porque o mundo mudou. O mundo de hoje não é mais o mesmo mundo de antigamente. Os valores mudaram, os pensamentos mudaram, a tecnologia mudou. Como que você pode querer seguir o mesmo padrão se isso já não existe mais? E a gente tem outra economia também. Hoje, ninguém consegue comprar um lote trocando por um bode igual antes. É muito mais difícil você conseguir comprar as coisas. O custo do mundo, o custo de vida mudou, tudo mudou. E a gente insiste em tentar viver como antigamente. É como se a gente tivesse com o mapa velho numa cidade nova. A gente não vai chegar em lugar nenhum. E aí entra uma questão que a nossa geração tem muita dependência emocional com os nossos pais. Os nossos pais sofreram muito, então eles tentaram dar uma vida melhor pra gente. A gente é muito apegado a eles, porque, por exemplo, seus pais com seus avós. E provavelmente seus pais saíram de casa cedo, foram conquistar as coisas deles e tal. Então eles já ficaram dependentes bem mais cedo. A gente não. A gente ainda é muito dependente. E é dependente emocional. Ou seja, a gente tá tão apegado a essas pessoas próximas a gente ama tanto elas que a gente pega as crenças, os medos e as verdades pra gente. E é de forma inconsciente. Às vezes a gente nem percebe isso. Mas a gente traz isso pra nossa vida sim. E aí a gente fica querendo voar preso numa gaiola. Não funciona. Os nossos pais, avós, eles conseguiram conquistar tanto porque eles tinham propósito. E o propósito veio justamente dessa independência que a gente não tem hoje, porque a gente tem essa ligação emocional muito forte com quem os criou. E a gente não tem esse propósito porque a gente fica tentando viver uma vida deles, uma vida pra suprir os valores e as vontades deles. Teu pai conseguiu construir uma casa, comprar um carro, tudo isso aos 30 anos, porque queria desesperadamente ter uma vida diferente de seu avô. E falta isso na gente. Só que o propósito, ele só vem quando a gente tem a coragem de ver essas questões de dependência emocional que são mal resolvidas na nossa vida. Quando a gente se conhece. Autoconhecimento é a palavra do momento, mas é a coisa mais verdadeira que existe. O autoconhecimento, ele muda vidas. Só quando você conhece sua luz, suas sombras, seu lado bom, seu lado ruim, suas fraquezas e suas forças. E só quando você se autoconhece, você entende o que tem sentido na sua vida. Por que e por quem você quer lutar. E é isso que é o propósito. E eu tô falando isso de um lugar de experiência própria, de uma pessoa que durante muitos anos sofreu muito porque não se conhecia, então não tinha propósito. Ficava rondando por aí igual uma barata tonta. Hoje eu não conquistei tudo que eu quero conquistar na vida. Falta muita coisa ainda. Mas eu me conheço. E só por eu me conhecer, isso já me preenche. Isso faz com que eu pense que os resultados, mesmo que demorados, eles vão vir, porque eu não vou desistir no meio do caminho. Você não pode desistir. Você tem que ser forte, não a todo momento, mas você tem que ser forte para encarar o mundo
Porque senão você vai ficar tentando conquistar coisas, tentando seguir o roteirinho que todo mundo fala que você tem que seguir, tentando agradar seus pais. E você vai se sentir ainda vazio. Você ainda vai ter aquela ansiedade. Tua vida ela vai ficar igual. Porque você tá vivendo como uma máscara, não como uma verdade. Então, tenha coragem de admitir o que você gosta, o que você quer. Se você quer ser um pai de pet, ótimo. É isso que importa pra você. Se você gosta mais de sair pra tomar um café com seus amigos do que ir pra um almoço de família no dia de domingo, ótimo. É isso que te preenche. A vida é sua. As escolhas são suas. É isso que falta na nossa geração. O culhão pra poder estufar o peito e falar: nós somos assim. Nós queremos isso. Nós queremos uma vida diferente do que nos foi ensinado. E essa é a nossa marca no mundo. É isso que nos faz fortes. Enquanto nós continuarmos dependentes emocionais, nós seremos o elo fraco. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado. Que seja uma pessoa. E se isso te ajudou, engaje no meu vídeo, dê like, um comentário, um compartilhamento. Isso expressa gratidão pelo que eu faço. Isso com certeza vai ser retribuído pra você em algum momento. Muito obrigada por ver até aqui, gente. Até o próximo.